Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos falando sobre maneiras de se orientar. Vimos aí alguns instrumentos que nos ajudam a nos localizar e a nos orientar. Vimos aí o uso do GPS, que é o mais utilizado e mais prático que temos ultimamente. A bússola, a rosa dos ventos, porém a rosa dos ventos nós podemos utilizar dentro da bússola, que a bússola se orienta, mostra as orientações a partir da rosa dos ventos, ou seja, dos pontos cardeais. Podemos utilizar mapas. Tudo começou com a utilização dos mapas. Os grandes navegadores nem sempre conseguiam se posicionar com relação ao Sol e às constelações, porque às vezes o tempo estava nublado e chuvoso, então começou a surgir os mapas. Conforme eles navegavam, foram surgindo os mapas e a bússola, certo? E aí, qual é o que você mais utiliza para se localizar? Hoje os GPS, existiam aqueles aparelhinhos antes só para o GPS. Hoje, com o aparelho de celular, a gente tem, entre tantas funções, o GPS também, não é? Os smartphones nos permitem esse acesso. Então, sobre os mapas que nós vimos, vamos ver aqui uma outra curiosidade na seção para saber mais. Relembrando só que nós vimos que os mapas podem nos localizar no mundo, podem nos mostrar informações como em casos de pandemia, epidemia, né? Epidemia do nosso país, dentro de um determinado país. Pandemia mundial. Vimos o caso aí do coronavírus, onde começou e foi mostrando no mapa por onde que ele foi se espalhando pelo mundo. A questão da dengue. Então, os mapas também podem nos orientar e serem utilizados como formas de controles de doenças, ok? Então, olha lá. No primeiro trimestre de 2020, o mundo se deparou com a necessidade de cuidado e isolamento devido à Covid-19, uma doença causada pelo novo coronavírus, que infectou milhões de pessoas e causou centenas de milhares de mortes em meses. A Covid-19 começou como um surto, atingindo a cidade de Wuhan, na China, e passou a disseminar por outras cidades desse país, caracterizando uma epidemia. Então, observe aqui no mapa, onde tudo começou aqui na Ásia, ok? E aí, por onde foi se espalhando. Então, nós temos um mapa interativo aqui, do mês de maio de 2020, que expõe o número de casos da pandemia do novo coronavírus. Então, aqui a gente pode ver pontos alaranjados ou vermelhos, como você estiver visualizando aí, onde temos focos da disseminação da doença do coronavírus, ok? Do Covid-19. Então, o mapa está situando e mostrando focos da doença. Pandemia, porque estamos vendo com relação ao mundo, atingiu todo o globo, ok? E epidemia, quando começou lá na China e ficou somente lá. A partir do momento que foi atingindo outros países e foi causando milhares de mortes, é considerado pandemia, ok? Em menos de 3 meses, a doença passou para a categoria de pandemia, pois o vírus infectou pessoas em todos os continentes do mundo. Para mostrar o avanço da pandemia em tempo real, foi criado um mapa interativo que expõe o número de casos em todo o mundo. Então, como a gente falou, o mapa serve aqui para nos situar com relação ao aumento de uma doença. Nós não estamos usando o mapa aqui como uma forma de localização, para a gente se situar como que chega em um local ou outro, ok? Então, veja aqui.
Ainda no início de 2020, outra doença, também causada por vírus, foi motivo de atenção: a dengue. Essa doença geralmente é considerada endêmica, porque acontece com mais frequência em certa localidade devido às características da região. Então, epidemia porque está dentro de um determinado país e ela é considerada endêmica, olha lá, porque acontece com mais frequência em uma localidade por conta das características. Então, olha lá. Nesse período, no entanto, a dengue passou para a categoria de epidemia nos estados do Acre, do Mato Grosso e do Paraná. Observem aqui o mapa que está mostrando a quantidade de casos. Olha lá no Acre, quantos casos foram registrados, no Mato Grosso do Sul e no Paraná, a maior quantidade de casos, né, de dengue. Então, este mapa mostra o número de casos nos estados mais afetados pela dengue em março de 2020. Há vacinas contra algumas viroses, como sarampo, febre amarela e gripe. No entanto, até o momento, ainda não há vacina contra o novo coronavírus, nem contra a dengue. E por isso, os devidos cuidados para evitar a contaminação por essas doenças devem ser tomados, ok? Então, o mapa aqui nos serviu como uma orientação da questão de contaminação, onde que temos mais foco, onde tem menos foco, onde não tem foco, tanto com relação a um país, aos estados e com relação ao mundo. Como nós vimos aqui no primeiro mapa, olha lá, onde começou o caso do coronavírus e para onde ele foi se espalhando, certo? Por todo o globo terrestre, por todo o mundo. Para que outras formas, pessoal, vocês conseguem lembrar que formas a gente pode utilizar um mapa? Além de nos situar com relação a alguma doença, para a gente visualizar a disseminação e para a localização. Para que mais a gente pode utilizar um mapa? Ele pode nos mostrar o que mais? Que outras formas de mapa existem? Para mostrar os rios, para mostrar cachoeiras, parques, pontos turísticos. Existem diversos tipos de mapas, certo? Então, nós vamos ficando por aqui nesta aula sobre algumas modalidades, digamos assim, alguns tipos de mapas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre algumas formas e algumas maneiras da gente se situar no planeta, certo? Cuidem-se, pessoal. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!